Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma roupa na cor vinho. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Entre as principais decisões, você vai ver que a primeira turma da Justiça do Trabalho Potiguar decidiu responsabilizar uma empregada por danos causados a um equipamento da empresa onde ela trabalha e que uma outra empresa foi condenada a indenizar um trabalhador por exercer atividade arriscada após sofrer um acidente vascular cerebral. TRT-RN realiza doações para a instituição filantrópica que presta atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade social. Comitê de Enfrentamento à Covid decide manter a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais nas dependências do tribunal. E na entrevista da semana, vamos conversar com o juiz do trabalho Alexandre Érico da Silva sobre a programação alusiva ao Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho e também sobre as ações voltadas a este tema desenvolvidas pelo TRT-RN. Então não sai daí que o programa Justiça e Trabalho já está no ar. A primeira turma do TRT-RN não concedeu o direito a uma empregada de uma empresa de telemarketing que entrou com uma ação na justiça para o ressarcimento de um valor pago pelo conserto de um equipamento de informática usado durante o trabalho remoto. Segundo o magistrado responsável pela decisão, a cobrança por parte da empresa é lícita, visto que a trabalhadora assinou um termo de responsabilidade no ato do recebimento do equipamento. A empregada ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho para a devolução de R$ 600 descontados em seu salário para pagar o conserto de um computador utilizado durante o home office devido à pandemia de Covid-19. No processo, ela afirmou que pegou o computador na empresa sem que fossem feitos testes antes da entrega e, quando chegou em casa, verificou que o monitor estava quebrado. No entanto, de acordo com o juiz convocado, Gustavo Muniz Nunes, a empresa juntou imagens do monitor danificado, que mostram a tela quebrada com rachaduras no canto superior direito, não sendo necessário que o monitor fosse ligado e testado antes da empregada levá-lo para casa. Ele destacou ainda que a autora do processo retirou o computador na empresa em novembro de 2020, devolvendo-o apenas em março de 2021, ou seja, quase 4 meses depois, sem demonstrar que realmente relatou problemas no monitor. Além disso, a empregada assinou um termo de responsabilidade na entrega do equipamento, autorizando desconto em caso de dano causado ao empregador por culpa ou dolo do empregado. Essa semana, o TRT-RN destinou R$ 90 mil para o Centro Educacional Dom Bosco, que atende a jovens em vulnerabilidade social na Zona Norte de Natal. O valor foi fruto de um acordo firmado pelo Ministério Público do Trabalho com uma construtora. Em funcionamento há 33 anos no bairro Gramoré, na zona norte da capital, o Centro Educacional Dom Bosco atende gratuitamente cerca de 700 crianças e jovens de 6 a 17 anos no contraturno da escola. Diariamente, os atendidos participam de atividades artísticas, culturais, praticam esporte, recebem apoio pedagógico e formação profissional. A gente presta assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aqui do entorno da zona norte da cidade, especialmente do bairro de Lagoa Azul e Pajuçara. Caio frequenta o centro há pelo menos 4 anos. Aqui tem acesso a livros, jogos e também a formação, o que já lhe garantiu uma vaga para o primeiro emprego. Eu fiz um projeto de seleção através daqui, aí eu fui chamado, fui selecionado. Eu vou ficar na administração da empresa Zelo. Eu não me vejo sem aqui no Dom Bosco, eu não me vejo. Letícia tem 14 anos e desde os 10 participa das atividades do centro. Gosta de cantar, dançar, ler, mas também já pensa no futuro profissional. A gente tem aquele momento de bom dia, de reflexão, toda vez quando a gente chega aqui. Depois a gente é direcionado para as atividades e a minha atividade que eu mais gosto de praticar é teatro. Eu fico da equipe das artes, negócio de apresentação, porque eu era muito tímida e a partir do café profissional eu aprendi a desenvolver várias coisas, comportamento. A gente sempre é fornecido para a gente aprender coisas novas
que nos ajude a evoluir e a nos entrar no mercado de trabalho. A instituição também contribui com a segurança alimentar das crianças e jovens, que recebem refeições diárias. Através do TRT-RN, a entidade receberá R$90 mil, que devem ser aplicados na compra de alimentos. Bom, né, esse caso específico é mais uma condenação em uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho contra uma empresa, uma construtora. Isso gera condenações e esses valores são revertidos para instituições de caridade, de auxílio a crianças e outras instituições que trabalham com pessoas menos favorecidas. Essa é uma forma de a gente trazer esses valores, que são oriundos de um dano que foi causado à coletividade, de volta para essa mesma coletividade. É assim que essa obra funciona, né? Tem muitos parceiros também. Estamos buscando parcerias privadas e muita gente nos ajuda, sim. Claro que com o tempo de pandemia, não é? Faltaram, muitas outras se retiraram, mas a gente está pouquinho recuperando e, se Deus quiser, vai para frente. Então a gente agradece e espera que outras pessoas também, né, vá se sensibilizando, porque esse é o futuro do Brasil, né? A educação. Uma empresa do ramo de telecomunicações foi condenada a pagar uma indenização de mais de R$2 mil a um ex-empregado que teve que trabalhar em uma atividade arriscada, mesmo após ter tido um AVC durante o serviço. A decisão foi da primeira turma do TRT-RN e ainda é possível recurso, conforme determina a lei. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, condenou uma empresa que atua no ramo de serviços em telecomunicações e serviços a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.253,78 a um ex-empregado que teve que trabalhar mesmo após um acidente vascular cerebral, o chamado AVC. Segundo a relatora do processo, a desembargadora Josiane Dantas dos Santos, abre aspas, a empregadora, mesmo ciente dos sintomas apresentados pelo empregado, submeteu-o ao trabalho em alturas com uso de escadas, fecha aspas. O autor da ação alegou que foi vítima de um AVC, ficando até mesmo com sequelas, porém não recebeu nenhum suporte da empresa, não tendo nenhum amparo para os cuidados. A empresa, em defesa própria, apontou a ausência do dano moral, uma vez que o AVC não guarda relação com o trabalho, não existindo nexo de causalidade. A reclamada afirmou ainda que deu suporte ao ex-empregado durante a doença. A desembargadora Josiane Dantas dos Santos afirmou que a perícia médica não reconheceu a doença como ocupacional, mas concluiu que a empresa foi negligente em relação à saúde do empregado. A magistrada também ressaltou que a empresa, abre aspas, mesmo ciente dos sintomas que o trabalhador apresentava, como sonolência, dormência e formigamento no lado esquerdo do corpo, sintomas tipicamente neurológicos, não determinou o afastamento das funções. Ao contrário, submeteu o empregado a um trabalho em altura que necessitava de uso de escada. Fecha aspas. A instituição empregadora alegou ainda que o supervisor não era profissional de saúde e que os sintomas poderiam ser apenas um quadro de sonolência, pontuando que o empregado desenvolveu as atividades normalmente. No entanto, para a desembargadora, há elementos suficientes nos autos para demonstrar que a empresa não atuou para minorar os riscos à saúde do trabalhador. Segundo a relatora, abre aspas, se o supervisor do reclamante não era profissional da área da saúde, deveria ter sido diligente e encaminhado imediatamente o empregado ao setor competente para avaliar a sonolência, o formigamento e a dormência do lado esquerdo do corpo. Fecha aspas. A atitude da empresa, como apontou a perícia médica, expôs o trabalhador, abre aspas, a risco adicional de agravamento do quadro já instalado. Fecha aspas. A decisão da primeira turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da 6ª Vara do Trabalho de Natal. As decisões da Justiça do Trabalho são passíveis de recursos de acordo com a legislação vigente. Agora a gente faz uma pausa e na volta você confere mais notícias do Judiciário Trabalhista Potiguar e a entrevista com o juiz do trabalho Alexandre Érico. Nós falamos sobre as ações desenvolvidas pelo programa Trabalho Seguro e também sobre a programação alusiva ao Dia Nacional de Prevenção dos Acidentes de Trabalho. A gente volta já já.
Em uma reunião realizada na última terça-feira, o Comitê Permanente de Enfrentamento à Covid-19, em conjunto com a presidência do TRT-RN, decidiu por manter obrigatório o uso de máscaras faciais nas dependências do tribunal. Confira agora os detalhes na reportagem. Uma reunião nesta terça-feira entre o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas para monitorar e integrar ações de enfrentamento à Covid-19 e a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região definiu que segue obrigatório o uso de máscaras faciais de proteção individual nas dependências do tribunal. São aceitas máscaras dos tipos cirúrgica ou N95 e também as máscaras PFF2. De acordo com o ato, a realização das audiências no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2022 ocorrerá sob forma que cada magistrado determinar, cabendo decidir o melhor modo, presencial, híbrido ou telepresencial. Nesses casos, deverão ser observadas rigorosamente as exigências relativas às medidas de proteção à saúde e à segurança. Na próxima terça-feira, dia 27 de julho, ocasião em que se comemora em todo o Brasil o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho vai promover uma live às 4h30 da tarde para celebrar essa data. O evento será transmitido pelo canal oficial do TST no YouTube. As inscrições estão abertas e vão até o dia 26 de julho. Os participantes vão receber certificados. E aqui no Rio Grande do Norte, o TRT-RN também vai promover um evento virtual no mesmo horário sobre as políticas públicas de enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O evento vai ser transmitido pelo Instagram da Escola Judicial e a comunidade também pode participar. Agora você confere a entrevista que eu fiz com o juiz do trabalho, Alexandre Érico. Ele dá mais detalhes sobre essa programação e fala também sobre as doenças do trabalho, doenças profissionais e acidentes no ambiente de trabalho. Pois é, temos aqui conosco Alexandre Érico, que é juiz do trabalho aqui no Rio Grande do Norte e também é gestor do programa Trabalho Seguro. Doutor Alexandre, nesse mês, a Justiça do Trabalho dá uma ênfase maior à prevenção dos acidentes, e doenças também do trabalho profissionais. Então, queria que a gente começasse falando um pouco sobre esse tema, especificando o que pode ser considerado um acidente do trabalho e uma doença do trabalho, que também tem aí duas vertentes, Tem a doença do trabalho em si e também o que se chama de doença profissional. Existe uma diferença aí desses dois termos, não é? O acidente típico é aquele que o trabalhador ele sofre um acidente infortúnio. Já os acidentes que são doenças, que são equiparados a acidentes, são aqueles que ocorrem no ambiente de trabalho, seja por conta da própria atividade do trabalhador, ou seja por conta de alguma situação que leve aquela pessoa a adquirir algum tipo de doença. Para isso, o empregador tem que estar atento, tem que sempre estar tentando diminuir os riscos ou até eliminar a possibilidade de ocorrência de um acidente ou também de uma doença. Doutor Alexandre, o senhor já citou aí alguns desses casos, Aqui na nossa Justiça do Trabalho, Potiguar, quais são os tipos de acidentes e doenças do trabalho e profissionais mais comuns? Nós temos nos deparado muito com uma crescente dos casos de adoecimento mental, Mas também temos muitos casos de acidentes na construção civil, muitos acidentes com dilaceração de membros, As pessoas que trabalham no serviço de saúde, em Minas Gerais, é mais ou menos esse quadro que nós temos atualmente de ações que chegam à Justiça do Trabalho usando uma reparação de algum dano, alguma situação decorrente do acidente. O trabalhador que sofre um acidente, doutor Alexandre, e que o empregador consegue comprovar ali que ele se recusou a cumprir essas normas de segurança e prevenção, ele pode ser responsabilizado ou até deixar de conseguir esse direito na justiça? Cada situação deve ser analisada individualmente, mas, de fato, se o empregado ele não obedece às normas de segurança, ele pode sofrer sanção disciplinar. E pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão,
e até uma demissão por justa causa. Dia 27 de julho agora é o Dia Nacional, né, de Prevenção ao Acidente de Trabalho, e haverá encontros virtuais para falar mais abertamente sobre esse assunto, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas lives que vão acontecer e convidasse também o público em geral para participar. Correto. O programa Trabalho Seguro é capitaneado pelo Tribunal Superior do Trabalho e é replicado em todo o Brasil pelos grupos regionais. Irão, assim, marcar esse dia 27, que é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes, com a realização de ações tendentes a conscientizar o público em geral. Mas nós estamos citando aqui uma live do Tribunal Superior do Trabalho, e aqui a nível local nós vamos fazer também uma live contando com a participação da doutora Ana Freitas, e ela vai abordar o tema de políticas públicas sobre assédio moral e sexual. E nós esperamos abranger um público-alvo que esteja interessado em discutir, debater. É isso, então. Muito obrigada, viu, doutor Alexandre Érico, juiz do trabalho aqui no TRT do Rio Grande do Norte e gestor do programa Trabalho Seguro. Existe esse Dia Nacional de Prevenção, não é à toa. O Brasil ainda tem muitos acidentes de trabalho, mais recentemente, como o senhor bem disse também, por causa da pandemia, muitos adoecimentos. Eu acho que também as pessoas também estão mais empoderadas, o trabalhador está mais bem informado também, por isso esses números também vêm aumentando, né? As pessoas estão mais atentas realmente ao que é uma consequência ali de um ambiente de trabalho que às vezes não é seguro, às vezes não é sadio realmente, né? E todos têm que ajudar. A justiça está fazendo a sua parte, e o trabalhador e as empresas também precisam fazer sua parte. Exatamente. Nós temos uma parcela considerável da população que exerce uma atividade remunerada. Então, eu quero só agradecer o convite da participação e reforçar o convite para todos participarem e assistirem à live no dia 27, a partir das 16h30, pelo canal do Instagram da Escola Judicial do TRT Vitinho. É isso. Muito obrigada, doutor Alexandre. Até uma próxima. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN lá no nosso site oficial, nas redes sociais e, é claro, no canal do YouTube. Até a próxima semana.